eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho com a matéria mais bonita do mundo, que é o português, há 40 anos em concursos públicos. Você viu que saiu o edital para o concurso da Câmara Municipal de Lavras? Pois é, eu gostaria de conversar um pouco com você a respeito desse concurso. Bem, a banca será a FUMARC. São 16 vagas em níveis médio, técnico e superior. A remuneração vai de R$ 1.900 até R$ 5.000 e as inscrições de 21 de agosto até 21 de setembro e as provas 22 de outubro, ou seja, um concurso rapidinho, tá? Então, quem começa na frente, claro que tem mais chance de passar nesse concurso, não é? Bem, eu peguei aqui o programa de língua portuguesa para o ensino superior. Não há tanta diferença para o ensino médio, às vezes só mesmo a maneira como isso é colocado aqui, né, no edital. Então, veja que aparece texto. Então, eles cobram a leitura do texto e trabalham a compreensão, que é o entendimento, é a leitura daquilo que está explícito, e a interpretação é a leitura do que está implícito nos pressupostos, nos subentendidos. Então, veja que você precisa aprender o que o enunciado quer, se é compreensão ou interpretação. E são termos que você vai precisar aprender para conseguir fazer essa questão com segurança. Nós temos aqui a parte de conhecimentos linguísticos gerais e específicos relativos à leitura e produção do texto. Então, aqui dentro pode entrar a parte de tipologia textual. Você sabe a diferença de um texto argumentativo para o expositivo, por exemplo? Pode entrar a diferença, a análise de gênero. Então, nós temos a diferença entre notícia e reportagem. Nós temos uma diferença entre conto e crônica, certo? Pode ser que nós tenhamos aqui um texto verbal e não verbal. Verbal é aquele que usa palavras, o não verbal, ele não utiliza palavras. Ele utiliza, por exemplo, desenhos, eles utilizam imagens, eles utilizam cores. Então, aqui nós teríamos o não verbal. Veja que aparece conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. E aqui dentro eles cobram a fonética, então a questão de letra, fonema. Você sabe contar o número de letra, quer dizer, de grafema, e o de fonema, ou seja, de som? Isso depende do seu conhecimento de encontro vocálico, consonantal e principalmente de dígrafo. A questão de divisão silábica, muitas regras que a gente já esqueceu, a banca gosta de cobrar. A parte de ortografia, e não é apenas olhar se uma palavra escreve com G ou J, mas, por exemplo, aquelas expressões que causam dificuldades, o afim junto, o afim separado, o porquê junto, porquê separado, com acento, sem acento, os parônimos e os homônimos. Então, a questão, por exemplo, de ratificar, retificar, infringir, infligir, o emprego do hífen no novo acordo ortográfico, tudo aparece aqui dentro, nesse tópico ortografia. A ortoépia, ou também chamada de ortoepia, já vem diretamente ligada à questão ortográfica, porque vem lá, por exemplo, a palavra advogado, você escreve com E, sem o E, e por que tem gente que pronuncia com o E? A questão da acentuação, que aparece aqui também, cobrando para a gente o novo acordo ortográfico. Veja que nós temos aqui a morfologia nos itens 5 e 6. No item 5, falando da estrutura das palavras, então entram aqui dentro os chamados elementos mórficos, que são aqueles elementos que formam a palavra. Então, radical, os afixos, que é o prefixo e o sufixo, as desinências, vogal temática de verbo, de nome, fonema de ligação, os radicais gregos e latinos. Você se lembra disso?
E a questão também dos processos de formação de palavras. Então, nós temos o processo de derivação, de composição, de hibridismo e outros processos que não estão incluídos na nomenclatura gramatical brasileira, como, por exemplo, a questão da abreviação e abreviatura, que são elementos distintos, você sabia? A abreviação é o mesmo que redução. É você pegar a palavra telefone e colocar fone, por exemplo. Agora, a abreviatura é a sigla. Tá aqui um exemplo, ó, NGB, Nomenclatura Gramatical Brasileira. Viu? Então, nós temos que saber isso. Essa diferença de derivação para composição e os tipos de derivação e os tipos de composição. Entram aqui dentro também as classes de palavras, que são 10. Artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas não é apenas reconhecer e classificar, é flexionar e principalmente empregar. Então você tem lá o pronome pessoal oblíquo ato no o e o pronome pessoal oblíquo ato no lhe. Quando você usa um e quando você usa outro. Além disso, a colocação pronominal. Esses pronomes ficam antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Ou seja, próclise, mesóclise ou ênclise. Nós temos também a questão da sintaxe. Então, você vai observar aqui, ó, quando fala, por exemplo, a questão da teoria da frase e sua análise. Então, a questão das chamadas funções sintáticas. Sujeito, predicado, complemento nominal, adjunta de nominal. Você sabe a diferença de um para o outro? Você acredita que isso é extremamente fácil? A gente não pode ficar dando volta para ensinar isso. Tem que ir direto no ponto, não é? Agora, entra aqui dentro também a questão da oração, do período, né? Do período simples, então entra o período composto. Você sabe quando é uma oração coordenada ou uma oração subordinada? Você sabe que cada oração, por exemplo, a subordinada substantiva, a subordinada adjetiva, a oração subordinada adverbial, elas têm dicas que você vai bater o olho e você vai identificar o tipo de oração que é, sem precisar ficar dando aquele mundo de volta, lendo páginas e páginas de um livro ou de uma apostila. E é claro, quando falamos em sintaxe, estamos falando de concordância, tá? Então, os casos gerais e os particulares, como é a questão da concordância ideológica ou chamada de silepse, a regência, tanto a verbal quanto a nominal, crase e pontuação, certo? Então veja que na verdade é o programa todo. Aí a banca coloca para você uma bibliografia sugerida. Então tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros, sendo, por exemplo, esse do Celso Cunha aqui, ó, é um livro, assim, se você não conhece essa gramática, ela é pequenininha, né? Então, o que acontece? Você tem aqui essa quantidade de livro e aqui ainda diz livros didáticos de língua portuguesa para o ensino fundamental e médio e ainda temos uma observação. A bibliografia sugerida não limita nem esgota o programa, serve apenas como orientação para a banca elaboradora de provas e para os candidatos. Ou seja, ainda pode aparecer até alguma coisa que não está lá dentro, né, dessa bibliografia sugerida. Pode estar, por exemplo, dentro do livro didático, certo? E aqui não diz qual livro didático, diz livros didáticos. Como estudar isso tudo em tão pouco tempo, de uma maneira eficiente e ainda por cima exercitar? Pois é, eu tenho um curso de português para a Câmara de Lavras e esse curso aqui eu trabalho com questões da banca do seu concurso. Então veja só, eu tenho lá uma primeira prova que foi aplicada por esta banca, você vai fazer essa prova, vai corrigir, depois que você corrigir, você vai assistir ao meu vídeo.
O bom do vídeo é porque você pode pausar, você pode voltar quantas vezes você quiser aquela explicação. Pois bem, aí você vai fazer o seguinte, você vai ver que eu vou pegar a primeira questão, vou começar a explicar para você o enunciado, com possíveis pegadinhas, possíveis termos que podem aparecer aqui dentro e podem complicar, e aí eu vou para as opções. Nas opções, você vai observar o seguinte, eu vou explicar para você por que a resposta é A e não D, como todo mundo pensa que é, tá? Então, eu explico para você. E falo também da B, da C e da E, ou seja, eu passo uma por uma das opções. Além disso, se aqui dentro, por exemplo, envolve a diferença de uma oração subordinada adverbial para uma oração subordinada adjetiva, eu vou explicar isso aqui para você de uma maneira rápida, mas certeira, certo? E ainda eu posso contar aqui com recursos de PDF. Então, se eu, por exemplo, preciso aqui das conjunções subordinativas para poder explicar as adverbiais, eu tenho aqui um PDF rápido, pequenininho, eficiente e que eu falo para você acompanhar o estudo. Pronto, passei para a questão 2, a 3, tal, acabei a prova número 1. Você ainda tem dúvida? Mande para mim e eu esclareço a sua dúvida, tá? Particularmente, certo? Quando acabarmos isso, passamos para a questão, para a prova número 2. Depois a prova número 3, a prova número 4 e nós vamos fazer aí com você 100 questões da banca. Então, você vai estudar a matéria necessária, você vai conhecer o estilo de questão da banca e você vai exercitar. Bom, não é? E você vai ver que é melhor ainda quando você fica sabendo que nós temos também o curso de informática com o professor Paulo França. Fera, tá? E temos a dobradinha, que é português mais informática. Mas vamos voltar aqui à banca. Você conhece a banca FUMARC? Então, eu selecionei aqui duas questões de 2023, uma para analista legislativo, consultor do processo legislativo. Então, veja essa questão aqui, que interessante. É uma questão de verbo. Aí você vai estudar verbo, você fica assim, é só eu decorar, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Isso não é estudar verbo, isso é fofoca. Eu falo, tu falas, ele fala, isso é fofoca. Então vamos lá, o que aparece aqui? Confesso, já fui à festa no dia seguinte ao marcado. Sobre o verbo destacado nesse trecho é correto afirmar. Agora veja o que está dizendo aqui, ó, neste trecho. Então tem que ser aqui, ó, nesse contexto. Quer dizer, na situação em que se insere. Você já vai entender por que a banca fez isso aqui. Primeira coisa que você precisa é saber a diferença de pretérito imperfeito para pretérito perfeito. Quando eu falo em pretérito perfeito, é porque a ação é perfeita, ou seja, a ação ela foi concluída. Então, eu falo, por exemplo, eu comprei a mercadoria. Agora, pretérito imperfeito, a ação ela não foi concluída. A ação ela estava ainda em processo. Então, eu falo, por exemplo, eu comprava a mercadoria, certo? Então, comprei, a ação concluiu. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, comprava. Então, veja só, quando eu falo eu fui, é porque a ação se encerrou, eu fui e acabou, não é verdade? Então, quer dizer que isso aqui é um pretérito perfeito e não o imperfeito, certo? Então, eu tenho aqui pretérito perfeito. Agora, qual seria o pretérito imperfeito
imperfeito do verbo ir? Seria eu ia, tá? E o pretérito imperfeito do verbo ser, tá? É eu era. Tá, não tem absolutamente nada a ver com o fui lá de cima. Agora, qual é o pretérito perfeito do verbo ir? Fui. Qual é o pretérito perfeito do verbo ser? Fui. E agora complicou? Complicou nada. É agora que entra a importância desse elemento aqui, ó, neste trecho. Ou seja, no contexto em que se insere. Quando a pessoa fala, eu já fui à festa, o que a pessoa está querendo dizer? Que do sentido de ser festa ou de ter ido à festa? Ah, de ter ido à festa. Então, quer dizer que é o pretérito perfeito do verbo ir. Experimenta trocar pelo imperfeito. Eu ia à festa ou eu era à festa? Não, eu ia. Então, realmente é verbo ir e não verbo ser. Viu? Quanta coisa você aprendeu aqui dentro? Inclusive, você aproveita aqui, né, e aprende mais uma coisa. Veja só, fui à festa. O que você observa aqui? Eu tenho um A. Será que eu coloco ou não acento grave nesse A? O acento grave é aquele que indica crase. Então, o que acontece? Troca festa por uma palavra masculina. Então, pode ser baile, pode ser açougue, pode ser parque, qualquer lugar masculino que você possa ir. Como que você vai dizer? Eu fui ao baile, tá? Então, quer dizer que nós teríamos aqui o acento grave indicativo de crase. Por quê? Porque estaria dizendo quem vai, vai a, e seria uma festa específica. Daí usar o artigo definido a. Mas aqui em cima está sem o acento grave. É porque neste caso eu só tenho a preposição a. Essa festa não é uma festa definida, é uma festa qualquer. Tanto que a pessoa está dizendo, eu já fui à festa no dia seguinte. Quer dizer, eu já fui a alguma festa no dia seguinte. Então não tem o artigo. Viu quanta coisa você aprendeu em uma questão? Pois é, vamos para mais uma. Do mesmo concurso, tá? E temos aqui uma questão de divisão silábica e ortografia. Então está, em relação à divisão silábica e a ortografia, a alternativa correta é... O que a gente tem que saber aqui? Em primeiro lugar, é que quando você tem uma consoante sem vogal, ela vai ficar sempre na sílaba anterior. Então, você tem aqui, por exemplo, a palavra apto. Na hora que eu vou dividir isso, veja, eu tenho esse P, que é uma consoante sem vogal. Então, a divisão silábica será apto e não apto, como todo mundo faz. Percebeu? É exatamente por isso que a gente tem que ter cuidado com pronúncia. Por exemplo, muita gente fala, eu opto por... Não, a divisão silábica é essa, então a vogal tônica é essa. Daí eu opto. É o mesmo que acontece, por exemplo, aqui, ó. Muita gente fala, eu designo você para o cargo. Não, o tônico tem que ser a vogal, então eu designo. Notou? Mas isso daqui resolveria para você a letra B e a letra C. Afinal de contas, eu tenho consoante sem vogal. Consoante sem vogal fica na sílaba anterior. Então, seria eclipse. E o outro, egípcio. Agora, e aqui na letra A e na letra D? O que a gente tem aqui é a dúvida, seria ditongo ou seria hiato?
O ditongo é quando você pronuncia os dois sons na mesma sílaba. E o hiato é quando você pronuncia na sílaba separada. Então, olha lá, nós temos na primeira ali, despeito. Não é despeito. Então, isso aqui é um ditongo, isso deveria ficar junto. Está errado também. Agora, aqui embaixo eu tenho a palavra raiz, ou seja, fica uma vogal de um lado, uma vogal no outro. Na outra, nós temos o vogal e semivogal, porque nós nunca temos duas vogais na mesma sílaba. O que a gente tem é vogal mais semivogal ou o contrário. Lembre-se, a palavra hiato tem um modelo, é um exemplo de hiato para você. Olha só, to. Tá vendo as duas vogais? Na hora de dividir, elas ficam em sílabas separadas. Então, qual está correta? É a palavra raiz. Quanta coisa, né? Numa questão só. Pois é, imagine agora a gente trabalhando com você pelo menos 100 questões. E olha, aproveito para falar, o tio Paulo França é fera, hein? Dá para fechar a prova do concurso. Que tal adquirir a nossa dobradinha? Português e informática. Pode ter certeza que você terá muita qualidade por precinhos muito humanos. Entre aí no nosso site, entre no nosso WhatsApp e você vai perceber o quanto você pode aprender e conseguir ir muito bem nesse concurso por um valor bem pequenininho. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.